Agora que nós já definimos o que é um fluxo difusivo, se este fluxo não variar ao longo do tempo, existe uma condição de estado estacionário para esse fluxo que está sendo analisado. O que seria um exemplo de difusão em estado estacionário? Quando se difunde, por exemplo, os átomos de um gás através de uma placa metálica, em que as concentrações ou as pressões desse gás são mantidas constantes em ambos os lados da superfície da placa. Então, observem essa placa metálica fina, que tem uma determinada área A, que será perpendicular ao fluxo difusivo desse gás em questão. Aqui nós temos uma determinada pressão A, que vai ser mantida constante em um dos lados da placa, e uma outra determinada pressão B, que também vai ser mantida constante no outro lado da placa. Nesse caso, PA é maior do que PB e esse delta de pressão é constante. Como a pressão A é maior do que a pressão B, eu vou ter um fluxo difusivo desse gás nessa direção, da direção de PA para PB. Então, nós temos uma determinada concentração Ca do lado da placa, em que a pressão é mantida a PA, e nós teremos uma concentração Cb a uma pressão menor do outro lado da placa, que é a pressão Pb. E nas posições intermediárias, nós vamos ter a formação de um perfil de concentração ao longo da posição do eixo X dessa placa, e esse perfil de concentração observado, ele vai ser linear. A concentração que é proporcional a uma determinada pressão pode ser expressa como a massa do componente em difusão por unidade de volume do sólido. Isso vai me dar uma unidade de quilo por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico. E esse fluxo difusional ele pode ser proporcional a esse gradiente de concentração que varia com relação à posição x, de acordo com essa equação que está aqui mostrada. Então, essa equação é a equação da difusão em estado estacionário ao longo de uma única direção x. Como nós vimos, o fluxo difusivo ele vai ser proporcional ao gradiente de concentração em relação ao eixo x, que nós vimos lá pela descrição deste gráfico. E essa proporcionalidade é feita pela constante de proporcionalidade D, que é chamada coeficiente de difusão e é expressa em metros quadrados por segundo. Essa expressão ela apresenta um sinal negativo, porque a difusão se dá em função do gradiente de concentração. Lembrando que a difusão ocorria da concentração A, que é maior, para a concentração B. Como a variação de concentração é negativa, já que Ca é maior do que Cb, é necessário esse sinal negativo para que o fluxo difusivo se torne positivo. Essa equação que correlaciona o fluxo difusivo com as concentrações em função de uma constante de proporcionalidade ou do coeficiente de difusão é conhecida como a primeira lei de Fick. Um exemplo prático de difusão em estado estacionário que é representada pela primeira lei de Fick é a purificação do gás hidrogênio. Nesse caso, um dos lados da placa metálica fina de paládio é exposto a um gás hidrogênio que tem outros componentes gasosos, como nitrogênio, oxigênio e vapor d'água. O hidrogênio vai se difundir seletivamente através dessa chapa de paládio metálico fina para o lado oposto, e a pressão do lado oposto é mantida menor do que a pressão A, ou seja, a pressão do lado B é menor do que a pressão A, para que eu tenha um fluxo difusivo, e lembrando que essa pressão também deve ser mantida constante. A partir dessa configuração, é possível fazer a purificação do gás hidrogênio.
alguma dúvida com relação à difusão em estado estacionário? Muito obrigada pela atenção.